O governo do Japão apresentou um protesto diplomático à China. Isso acontece depois que o Ministério da Defesa japonês anunciou, olha a história, que um destroyer chinês fez um exercício de live fire, tiro real, em uma área que Tóquio considera ser parte da sua zona econômica exclusiva. Isso aconteceu na parte da ilha de Okinotori. Segundo o governo japonês, essa atividade aconteceu durante manobras navais conjuntas com a Rússia e representou um risco à navegação. Então, em zona econômica exclusiva japonesa, aí tem umas imagens que foram divulgadas. O Estado-Maior Conjunto do Japão disse que a movimentação foi nas primeiras horas do dia, quando uma formação que era composta por 3 navios chineses e uma fragata russa foi avistada a cerca de 330 quilômetros no sudoeste da ilha e aí partiu para disparar. Ontem mesmo a gente falava também sobre um aumento tremendo, comparado ao ano passado, da guarda costeira chinesa rondando Taiwan. A tensão é grande. O Japão já falou anteriormente que poderia ter que se envolver caso houvesse um conflito entre China e Taiwan. A resposta veio com um cônsul chinês em Osaka, falando até em decapitar a primeira-ministra. Dali, a coisa foi só para trás. Para entender mais a respeito do assunto, na sequência a gente recebe a Manu aqui novamente. Claro, para quem é novo no canal, Emanuele Couri cobrindo China, Eurásia conosco. Vamos lá então discutir o assunto. Manu, eu recapitulava a crise. Então, é a ameaça chinesa de decapitação de primeira-ministra, é cruzeiro japonês, cruzeiro chinês que não quis parar no Japão, agora um pico histórico, e a gente deu a estatística ontem, reiterei agora há pouco, de atividade em volta de Taiwan, somada a esse exercício de live fire, tiro real numa zona econômica exclusiva. Então, o quão relevante é o que aconteceu, o quão relevante é o protesto do Ministério da Defesa do Japão, ajuda a gente a entender o tamanho do evento. Bom, Marcos, muito boa tarde também para a nossa audiência. Isso que aconteceu agora é o último evento de vários outros eventos que têm acontecido nos últimos meses, que têm enfatizado essa escalada de tensões ali no Pacífico. O que acontece? Tem acontecido principalmente um recrutamento e uma aliança entre os países ali do Pacífico. De um lado, a gente tem os aliados do Partido Comunista Chinês, como, por exemplo, Coreia do Norte e Rússia. Por outro lado, a gente tem os aliados dos Estados Unidos, como, por exemplo, o Japão, as Filipinas, a Austrália, Nova Zelândia. Embora a Austrália e Nova Zelândia sejam ali na Oceania e não na Ásia, eles também estão nesse conflito, justamente porque ficam ali no Pacífico. E o que acontece? Esse exercício que está acontecendo entre a China e a Rússia agora, e que eles acabaram invadindo esse território, essa zona econômica exclusiva do Japão, ele vem em uma série de outros exercícios que o regime chinês já tem realizado ali, e isso acontece justamente depois de alguns eventos muito importantes. Por exemplo, nesse momento, a gente tem um aumento da cooperação do Japão com vários outros aliados ali no Indo-Pacífico, por exemplo, assinando contratos com a Austrália, com as Filipinas, entre outros países, para fornecer material militar para eles. Então, justamente por conta disso, a gente vê um aumento desses exercícios militares da China ao redor do Japão. Agora, a questão da Rússia, ela também é bem emblemática. Por quê? Porque ao longo das últimas décadas, por conta da postura mais pacifista que o Japão tem, eles não tinham um setor de inteligência no país. Mas o que acontece? Eles estão agora retomando os seus trabalhos do setor de inteligência. E por que eles estão fazendo isso? Porque o Japão percebeu que eles não somente estavam sofrendo vários ataques cibernéticos por parte de China e Rússia, como também o governo russo, ao longo dos últimos tempos, eles estavam utilizando tecnologia japonesa para a produção de drones que estão sendo utilizados ali na guerra contra a Ucrânia. Para a gente ter uma ideia, o governo japonês divulgou um relatório algumas semanas atrás mostrando que cerca de 90% de todos os drones que a Rússia está produzindo nessa guerra contra a Ucrânia possuem algum tipo de ou elemento ou algum tipo de tecnologia japonesa neles. Só que o Japão não estava conseguindo reagir a esse roubo de inteligência, e é roubo de inteligência mesmo, porque o governo japonês não tinha permitido que essa tecnologia fosse utilizada nesses equipamentos. E tudo isso, então, vem em um contexto onde as tensões entre esses países têm aumentado. Marcos, eu quero destacar uma questão bem importante, porque nós tivemos agora esses exercícios militares de China e Rússia ao redor ali do Japão, só que
essa não é a primeira vez, não somente que a gente vê esses exercícios de China e Rússia ao redor do Japão, porque mês passado eles também realizaram outro. E outra questão é que o regime chinês tem invadido vários espaços exclusivos de aliados dos Estados Unidos ao longo deste ano. 2 outros eventos bem importantes que aconteceram recentemente foram o seguinte: nós tivemos, algumas semanas atrás, um encontro bem importante entre as autoridades das Filipinas e do Japão. E nesse encontro, eles assinaram alguns contratos de cooperação de segurança e, além disso, assinaram um contrato para tentar delimitar algumas linhas marítimas ali perto da ilha de Taiwan. Só que acontece que essa linha marítima que eles queriam delimitar, que ficaria então dentro das áreas das Filipinas, ela é reivindicada pelo Partido Comunista Chinês. Depois então que Japão e Filipinas tiveram esse encontro e assinaram este acordo, o Partido Comunista Chinês destacou vários destroyers para realizar exercícios militares justamente naquela área onde Japão e Filipinas queriam delimitar o território, que era território filipino, ou seja, eles não estavam fazendo nada ilegal, era direito daqueles países fazerem a delimitação. Agora, isso aconteceu também pouquíssimas semanas atrás, depois que a Austrália fechou um contrato muito importante com as Ilhas Fiji, que foi um contrato de autodefesa, um acordo de cooperação de autodefesa, ou seja, se atacassem qualquer um desses 2 países, o outro país era obrigado a ir ajudar, prestar algum tipo de ajuda. E quando isso aconteceu, o regime chinês, juntamente com a Rússia, também realizou exercícios militares ali próximo, tanto das Ilhas Fiji como também da Austrália. Então, só para a gente entender que isso vem em um cenário onde as tensões têm aumentado cada vez mais e todas as vezes que a gente vê alguma movimentação significativa desses aliados dos Estados Unidos, o regime chinês ou a Rússia tem retaliado através desses exercícios militares, e o que chama atenção nesse exercício agora ao redor do Japão é que eram esses exercícios de fogo real. Conforme a gente fala disso, também houve um aumento, conforme eu relatava anteriormente, um pico de atividade quando se fala de guarda costeira chinesa rondando Taiwan. Então, queria também ter um sentido de atualização quanto a isso, porque a gente viu o William Lai, o presidente taiwanês, também tendo uma postura cada vez mais agressiva em termos de buscar maior investimento em defesa da história de Taiwan, orçamento de aprovação de compras quanto aos Estados Unidos. Vou fazer a pergunta no seguinte sentido: quando se fala sobre essas movimentações envolvendo Japão e Taiwan, pode atualizar a gente sobre a postura americana? Porque antes havia até debate sobre se aquele pacote bilionário de armas seria aprovado quanto a Taiwan. Houve uma tramitação maior do governo americano quanto a isso? Bom, Marcos, vamos então por partes. Vamos primeiramente para a questão do pacote dos Estados Unidos. A princípio, esse pacote ainda não foi autorizado, porque o que acontece? O Congresso americano aprovou esse pacote de uma venda bilionária, cerca de 11 a 14 bilhões de dólares em vendas de armas para Taiwan. Só que o que acontece? Com a intensificação desse conflito ali no Oriente Médio, o governo americano não está conseguindo produzir equipamento militar que baste, ou seja, eles não conseguem produzir equipamentos para os Estados Unidos e também para os seus aliados. Então, eles tiveram que dar uma pausa nesse pacote. E eu até gostaria de pontuar um detalhe importante aqui, porque quando foi anunciada essa pausa no pacote da venda de armas para Taiwan, vários analistas vieram à tona dizendo que os Estados Unidos estavam dando para trás, que eles não iam mais ajudar Taiwan. No entanto, não somente o governo americano anunciou que essa pausa seria por conta dessa diminuição do estoque de armamento, como a gente tem visto, de fato, essa dificuldade de entregar armas para outros países também. Por exemplo, atualmente o governo americano está devendo cerca de 400 mil mísseis para o Japão que eles não conseguiram entregar, ou seja, não é só para Taiwan. Agora, falando sobre a questão dos exercícios militares ali que estão acontecendo ao redor da ilha de Taiwan, isso tem sim envolvido os outros países. Você até comentou nessa chamada sobre a postura que Sanai Takaichi tem adotado, uma postura mais dura quanto a esses exercícios militares do regime chinês em volta da ilha de Taiwan. E ela chegou a dizer no ano passado que o Japão muito provavelmente teria que intervir militarmente se o regime chinês atacasse Taiwan, só que o que acontece? O filipino Marcos, que é o presidente atual das Filipinas, recentemente também disse a mesma coisa, que seria muito difícil as Filipinas não intervirem, não terem que se envolver nesse conflito militar caso isso acontecesse. E isso enfatiza
aquela questão que eu estava dizendo na minha primeira resposta, que é justamente a gente ver uma aliança maior entre vários dos aliados americanos ali na região, porque esses aliados, eles têm percebido que a ameaça não é somente contra Taiwan, mas também contra vários desses outros países. O Japão, para a gente ter uma ideia, se o regime chinês atacasse a ilha de Taiwan, a gente teria uma paralisação no Estreito de Taiwan, que é aquela parte, aquele corpo d'água que divide a China de Taiwan. E, basicamente, o Japão não conseguiria mais importar os mantimentos que eles precisam. E sendo uma ilha, isso obviamente é muito perigoso para eles. Agora, só para concluir, eu quero enfatizar a importância desse aumento dos exercícios militares através da guarda costeira que Taiwan relatou. O que acontece? Esse número que eles trouxeram não é exatamente de embarcações militares. A questão é a seguinte, eles tiveram um aumento do ano passado para cá de embarcações de pesca chinesa e também da guarda costeira. Só que por que isso é importante? Primeiramente, porque essas embarcações da guarda costeira que estão sendo utilizadas atualmente pelo regime chinês, elas não são embarcações normais de guarda costeira, elas são embarcações antigas militares que o Partido Comunista Chinês está utilizando como embarcações costeiras, ou seja, elas são muito maiores e muito mais perigosas do que normalmente essas embarcações deveriam ser. Além disso, existe uma guerra judicial por autoridade ao redor dessas águas ali de Taiwan. O que o governo taiwanês denuncia? O Partido Comunista Chinês quer criar algum tipo de base legal para tentar reivindicar as águas ao redor de Taiwan e também a ilha de Taiwan. Então, o que eles têm feito utilizando essas embarcações da guarda costeira nos últimos tempos? Eles têm parado os navios, em especial os navios comerciais que estariam saindo ou indo para Taiwan, fazendo todo tipo de pergunta. Para onde vocês estão indo? Qual que é o cronograma de vocês? Só que acontece que o regime chinês, eles não têm esse tipo de autoridade. Eles não podem simplesmente parar embarcações no meio desse território que nem mesmo pertence ao Partido Comunista Chinês. Então, a ameaça aqui é que o regime chinês estaria tentando criar uma base para legitimar os seus ataques contra Taiwan. Bom, muito obrigado então a Manu por ajudar a gente a entender o assunto. Ela ficou aqui ontem para quando a gente foi fazer isso. Não sei se ela vai querer ficar de volta, mas vamos lá então para os anúncios de hoje. O pessoal sabe que a gente está buscando aqui sempre evoluir, não só oferecer algo mais interessante para o público, mas ainda conseguir que a gente fale nos termos mais eloquentes possíveis. Então, esse aqui eu vou pessoalmente recomendar, tá, pessoal? Para quem está procurando um power bank de ponta, para quem está acompanhando o canal, sabe que eu tive não na semana passada, na anterior, na Venezuela, para um documentário que deve sair em breve aqui no Epoch Times Brasil. E seria impossível estar trabalhando lá sem power bank. Até, claro, porque não é todo lugar que vai ter energia em meio aos terremotos, mas, cara, quando faz falta e não tem solução. Então esse aí foi o que a gente usou e a gente recomenda. E o preço está muito barato pelo que é. Eu não sabia quanto era 20 mil miliamperes. Eu não sei se são miliamperes, talvez eu tenha errando a nomenclatura aí. Mas dura demais e carregou muito rápido o meu celular. Então fica aí a recomendação. Tá no código QR que tá aparecendo aqui e também no link na descrição. Próximo é contigo, Manu. Vamos ver. Putz, pior que caiu na minha, né? A gente deveria ter trocado, Marco. Você deveria ter ficado com esse. Pode, se a gente tiver mais um anúncio, mas reforça o primeiro, pessoal. É imprescindível, todo mundo precisa de um power bank. É muito complicado, às vezes, quando você fica sem nenhum tipo de bateria, às vezes precisa chamar um Uber, não consegue, então todo mundo precisa ter um. O código QR tá aqui na tela para quem tiver na TV, para quem tiver no computador, no celular, via YouTube. Aqui embaixo vai ter na descrição e no chat ao vivo também. Então, não fui eu que escolhi o Flamengo no meio. Quem me acompanha há mais tempo sabe que meu time não é esse. Mas tá aí, copo térmico de cerveja emborrachado, 450 ml. E, pô, parece qualidade, né? O emborrachado aí tá por quanto? Que aqui no meu retorno tá coberto. 56. Pô, tá valendo aí, pô, bonitão, 450 ml. E esse preço é só hoje, tá? Então, tá aí. Agora sim, o próximo é contigo, Manu. Volta às aulas.
Ah, esse daí é comigo mesmo. Eu vou falar que eu gostei. E tá com uma super promoção, pessoal. 43% de desconto. Eu tô até olhando aqui o preço. Estava por 249 e agora está 140. Então, quem estiver precisando comprar materiais para os filhos ou até mesmo para os netos, porque hoje em dia os avós acabam ajudando bastante, esse é um ótimo kit. Vem 45 itens. Eu não sei se a gente tem uma descrição dos itens que vem, mas se nós não tivermos aqui, vocês podem conferir através do QR Code e também através do link ali na descrição. Vou falar para vocês, pessoal, R$ 140 é muito barato, porque atualmente, às vezes você vai tentar comprar alguns desses materiais escolares e só de comprar o caderno, compra 2 cadernos, dá R$ 80. Então, tá muito em conta esse material aí, vale a pena dar uma olhada.